Olá, a quem pertence Jerusalém? Esta é uma briga recorrente entre as três principais religiões do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Todos eles reivindicam Jerusalém como sendo sua, o cristianismo por ter sido o berço de sua iniciação, o judaísmo por ter ganho de Deus a promessa de uma terra que manava leite e mel, e os islâmicos dizem que é a sua cidade sagrada também. Cada um com uma proposta, mas a quem pertence realmente Jerusalém? Existe uma tese do professor Richard Yitzhak Kellerman que pergunta sobre isso e também dá o seu parecer. Vamos a ela. A quem pertence Jerusalém? Certamente você já ouviu a declaração muçulmana que diz que Jerusalém é a terceira cidade sagrada do Islã. Mas o Alcorão, livro sagrado islâmico, fala ou faz alguma referência a Jerusalém? A resposta é não. O Alcorão não menciona Jerusalém uma única vez em todo o livro, mas como podem os muçulmanos dizerem ser Jerusalém sua terceira cidade mais santa? E como os árabes palestinos a querem como capital, existe uma pesagem na Surra 17 do Alcorão que diz: glorificado seja aquele que certa noite levou seu servo da mesquita sagrada para a mesquita distante. Mesquita distante em árabe é Al-Masujad ou Al-Aqsa. A mesquita de Jerusalém se chama Al-Aqsa, a distante. Mas seria então essa a mesquita que Maomé se referia? A resposta é não. No tempo de Maomé, que morreu no ano 632 d.C., Jerusalém era uma cidade cristã do reino bizantino. Apenas 6 anos mais tarde, Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos. Naquela época, só haviam igrejas e sinagogas na cidade. No monte do templo havia uma igreja em estilo bizantino, a igreja de Santa Maria de Justiniano. Por volta de 80 anos após a morte de Maomé, a igreja foi transformada em mesquita pelo califa Abd el-Walid. Ele só acrescentou uma cúpula na construção original. A partir dessa data, 711 d.C., a antiga igreja começou a ser chamada de Mesquita de Al-Aqsa, para que seu nome lembrasse a mesquita da Surra 17 do Alcorão. Mas aonde fica então a mesquita da Surra 17? Estudiosos muçulmanos já provaram que Maomé se referia à mesquita sagrada como a de Meca, e a mesquita distante Al-Aqsa como a mesquita de Medina. E uma nota do redator: Meca e Medina ficam na Arábia Saudita. Depois de tantas mentiras dos árabes acerca de Jerusalém, vamos falar sobre algumas verdades. Jerusalém é mencionada cerca de 800 vezes na Bíblia. Ela é sagrada para os judeus e cristãos, pois lá o Messias reinava. Foi o próprio rei Davi que fez Jerusalém a capital de Israel há 3.000 anos atrás, como está registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 8, e também no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 5 a 10. E você, o que acha? A quem pertence Jerusalém? Aos árabes, cristãos ou judeus? Me diz nos comentários. Obrigado por estar me seguindo, obrigado por me acompanhar. Até a próxima. Um grande abraço. E ainda continuaremos com a tese do professor, porque ela é um pouquinho extensa, e continuaremos falando dela no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês que me seguem.